O capítulo 8º, então capítulo 8 do livro de Neemias, trata sobre a leitura pública da lei. Bom, eu estou aqui nesse canal tentando gravar um vídeo por capítulo da Bíblia, né? Então eu já consegui concluir os seguintes livros da Bíblia integralmente, capítulo por capítulo, vídeo por vídeo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e atualmente estão em Neemias. Então vamos lá, leitura pública da lei, capítulo 8 do livro de Neemias. Capítulo com 18 versos, diz o seguinte: Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas, pediram ao escriba Esdras, então Esdras era um escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asdabana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto, e quando abriu o livro o povo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesuá, Banes, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Amazéias, Quelita, Azarias, Josabeba, Hanã e Alias, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei que Deus interpretando e explicando a fim de Deus, né? Interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então o povo não sabia ler, né? Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com o que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com os escribas, com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º dia. Então esta é a festa do tabernáculo, será? Provavelmente sim, né? Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, né? Saiam às montanhas e tragam ramos de oliveira, cultivadas de oliveira silvestre, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos. E eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas, desde os dias de Josué, filho de Nun, até naquele dia. Os israelitas não tinham celebrado a festa desta maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Bom, então este foi o terceiro capítulo da semana, ou então o capítulo número 8 do livro de Neemias, a leitura pública da lei. No próximo vídeo, a confissão do pecado, capítulo 9 do livro de Neemias. Valeu! O capítulo 8º, ou então o capítulo 8 do livro de Neemias, trata sobre a leitura pública da lei. Bom, eu estou aqui nesse canal tentando gravar um vídeo por capítulo da Bíblia, né? Então eu já consegui concluir os seguintes livros da Bíblia integralmente, capítulo por capítulo, vídeo por vídeo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e atualmente estão em Neemias. Então vamos lá, leitura pública da lei, capítulo 8 do livro de Neemias. Capítulo com 18 versos, diz o seguinte: Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas, pediram ao escriba Esdras, então Esdras era um escriba,
que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asdabana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto, e quando abriu o livro, o povo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesuá, Banes, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Amazéias, Quelita, Azarias, Josabeba, Hanã e Alias, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei que Deus interpretando e explicando a fim de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então o povo não sabia ler, Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com o que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com os escribas, com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º dia. Então esta é a festa do tabernáculo, será? Provavelmente sim, Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, Saiam às montanhas e tragam ramos de oliveira cultivadas de oliveira silvestre, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos. E eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas, desde os dias de Josué, filho de Num, até naquele dia. Os israelitas não tinham celebrado a festa desta maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Bom, então, este foi o 3º capítulo da semana, ou então o capítulo número 8 do livro de Neemias, a leitura pública da lei. No próximo vídeo, a confissão do pecado, capítulo 9 do livro de Neemias. Valeu! O capítulo 8º, ou então o capítulo 8 do livro de Neemias, trata sobre a leitura pública da lei. Bom, eu estou aqui nesse canal tentando gravar um vídeo por capítulo da Bíblia, Então eu já consegui concluir os seguintes livros da Bíblia integralmente, capítulo por capítulo, vídeo por vídeo: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, e atualmente estou em Neemias. Então vamos lá, leitura pública da lei, capítulo 8 do livro de Neemias. Capítulo com 18 versos, diz o seguinte: Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas, pediram ao escriba Esdras, então Esdras era um escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asdabana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto, e quando abriu o livro, o povo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesuá, Banes, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Amazéias, Quelita, Azarias, Josabeba, Hanã e Alias, instruíram o povo na lei,
E todos permaneciam ali, leram o livro da lei que Deus interpretando e explicando a fim de Deus, né? Interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então o povo não sabia ler, né? Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com o que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com os escribas, com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do sétimo dia. Então esta é a festa do tabernáculo, será? Provavelmente sim, né? Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, né? Saiam às montanhas e tragam ramos de oliveira, cultivadas de oliveira silvestre, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos. E eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas, desde os dias de Josué, filho de Nun, até naquele dia. Os israelitas não tinham celebrado a festa desta maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Bom, então, este foi o terceiro capítulo da semana, ou então o capítulo número 8 do livro de Neemias, a leitura pública da lei. No próximo vídeo, a confissão do pecado, capítulo 9 do livro de Neemias. Valeu! O capítulo 8º, ou então o capítulo 8 do livro de Neemias, trata sobre a leitura pública da lei. Bom, eu estou aqui nesse canal tentando gravar um vídeo por capítulo da Bíblia, né? Então eu já consegui concluir os seguintes livros da Bíblia integralmente, capítulo por capítulo, vídeo por vídeo: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, e atualmente estou em Neemias. Então vamos lá, leitura pública da lei, capítulo 8 do livro de Neemias. Capítulo com 18 versos, diz o seguinte: Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas, pediram ao escriba Esdras, então Esdras era um escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asdabana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto, e quando abriu o livro, o povo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesuá, Banes, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Amazéias, Quelita, Azarias, Josabeba, Hanã e Alias, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei que Deus interpretando e explicando a fim de Deus, né? Interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então o povo não sabia ler, né? Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com o que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com os escribas, com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei.
descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º dia. Então esta é a festa do tabernáculo, será? Provavelmente sim, né? Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, né? Saiam às montanhas e tragam ramos de oliveira cultivadas de oliveira silvestre, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos. E eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas, desde os dias de Josué, filho de Nun, até naquele dia. Os israelitas não tinham celebrado a festa desta maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Bom, então, este foi o 3º capítulo da semana, ou então o capítulo número 8 do livro de Neemias, a leitura pública da lei. No próximo vídeo, a confissão do pecado, capítulo 9 do livro de Neemias. Valeu! O capítulo 8º, ou então o capítulo 8 do livro de Neemias, trata sobre a leitura pública da lei. Bom, eu estou aqui nesse canal tentando gravar um vídeo por capítulo da Bíblia, né? Então eu já consegui concluir os seguintes livros da Bíblia integralmente, capítulo por capítulo, vídeo por vídeo: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, e atualmente estou em Neemias. Então vamos lá, leitura pública da lei, capítulo 8 do livro de Neemias. Capítulo com 18 versos, diz o seguinte: Quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas, pediram ao escriba Esdras, então Esdras era um escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asdabana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto, e quando abriu o livro, o povo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesuá, Banes, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Amazéias, Quelita, Azarias, Josabeba, Hanã e Alias, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei que Deus interpretando e explicando a fim de Deus, né? Interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então o povo não sabia ler, né? Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com o que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No 2º dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com os escribas, com o escriba Esdras, para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º dia. Então esta é a festa do tabernáculo, será? Provavelmente sim, né? Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, né? Saiam às montanhas e tragam ramos de oliveira cultivadas de oliveira silvestre, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos.
E eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas, desde os dias de Josué, filho de Num, até naquele dia. Os israelitas não tinham celebrado a festa desta maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Bom, então, este foi o 3º capítulo da semana, ou então o capítulo número 8 do livro de Neemias, a leitura pública da lei. No próximo vídeo, a confissão do pecado, capítulo 9 do livro de Neemias. Valeu! O capítulo 8º, ou então o capítulo 8 do livro de Neemias, trata sobre a leitura pública da lei. Bom, eu estou aqui nesse canal tentando gravar um vídeo por capítulo da Bíblia, né? Então eu já consegui concluir os seguintes livros da Bíblia integralmente, capítulo por capítulo, vídeo por vídeo: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, e atualmente estou em Neemias. Então vamos lá, leitura pública da lei, capítulo 8 do livro de Neemias. Capítulo com 18 versos, diz o seguinte: Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas, pediram ao escriba Esdras, então Esdras era um escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asdabana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto, e quando abriu o livro, o povo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesuá, Banes, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Amazéias, Quelita, Azarias, Josabeba, Hanã e Alias, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei que Deus interpretando e explicando a fim de Deus, né? Interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então o povo não sabia ler, né? Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com o que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No 2º dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com os escribas, com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º dia. Então esta é a festa do tabernáculo, será? Provavelmente sim, né? Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, né? Saiam às montanhas e tragam ramos de oliveira, cultivadas de oliveira silvestre, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos. E eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas, desde os dias de Josué, filho de Num, até naquele dia. Os israelitas não tinham celebrado a festa desta maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Bom, então este foi o 3º capítulo da semana, ou então o capítulo número 8 do livro de Neemias, a leitura pública da lei. No próximo vídeo, a confissão do pecado, capítulo 9 do livro de Neemias. Valeu! O capítulo 8º, ou então o capítulo 8 do livro de Neemias, trata sobre a leitura pública da lei. Bom, eu estou aqui nesse canal tentando gravar um vídeo por capítulo da Bíblia, né? Então eu já consegui concluir os seguintes livros da Bíblia integralmente, capítulo por capítulo, vídeo por vídeo: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas,
Esdras e atualmente estão em Neemias. Então vamos lá, leitura pública da lei, capítulo 8 do livro de Neemias. Capítulo com 18 versos, diz o seguinte: Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas, pediram ao escriba Esdras, então Esdras era um escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asdabana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto, e quando abriu o livro, o povo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesuá, Banes, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Amazéias, Quelita, Azarias, Josabeba, Hanã e Alias, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei que Deus interpretando e explicando a fim de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então o povo não sabia ler, Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com o que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No 2º dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com os escribas, com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º dia. Então esta é a festa do tabernáculo, será? Provavelmente sim, Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, Saiam às montanhas e tragam ramos de oliveira, cultivadas de oliveira silvestre, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos. E eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas, desde os dias de Josué, filho de Num, até naquele dia. Os israelitas não tinham celebrado a festa desta maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Bom, então, este foi o 3º capítulo da semana, ou então o capítulo número 8 do livro de Neemias, a leitura pública da lei. No próximo vídeo, a confissão do pecado, capítulo 9 do livro de Neemias. Valeu! O capítulo 8º, ou então o capítulo 8 do livro de Neemias, trata sobre a leitura pública da lei. Bom, eu estou aqui nesse canal tentando gravar um vídeo por capítulo da Bíblia, Então eu já consegui concluir os seguintes livros da Bíblia integralmente, capítulo por capítulo, vídeo por vídeo: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, e atualmente estão em Neemias. Então vamos lá, leitura pública da lei, capítulo 8 do livro de Neemias. Capítulo com 18 versos, diz o seguinte: Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas, pediram ao escriba Esdras, então Esdras era um escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías,
Urias, Ilquias e Maazéias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asdabana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto, e quando abriu o livro, o povo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesuá, Banes, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Amazéias, Quelita, Azarias, Josabeba, Hanã e Alias, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei que Deus interpretando e explicando a fim de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então o povo não sabia ler, né? Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com o que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora